Boa noite, gente. Que coisa linda, que sábado, noite linda, estrelada de luar. E o domingo vai ser melhor ainda. Tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. E não esqueça, meu patrocinador Origem Eventos, quem não é inscrito se inscreva e acione o sininho de notificações. E pode contribuir com o canal fazendo um Pix, qualquer valor. Estejam felizes, contribuem para o leite da neném. 971-414-61787, porque hoje é só alegria, gente. É só alegria. O Vasco ganhou há poucos. Eu não tô nem triste, porque eu tava gravando, caiu a gravação. Agora eu tô gravando de novo, mas eu tô muito feliz. O Vasco ganhou há pouco do Fortaleza e São Januário 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza esse não é um time qualquer. Deve aparecer um ou outro louco vascaíno, o que se diz vascaíno, que vai dar alguma desculpa e tal. Mas não tem desculpa, gente. O time jogou bem, ninguém jogou mal. O Vasco fez 1-0 no primeiro tempo, numa trocação de bola entre Coutinho, tocou no Nuno, o Nuno Moreira tocou pro Hugo Moura devolveu de primeira, deu um belo passe. E o Nuno fez um belo gol. Acabou o primeiro tempo 1-0. No segundo tempo, logo no início também, acho que com o mesmo minutos do primeiro tempo, mais ou menos 2 minutos, o Vasco fez o segundo gol. Aí sim, uma bonita jogada pelo lado direito, em que o Paulo Henrique dribla o lateral deles, cruza na área e o Verratti entra de meio de carrinho e que faz o segundo gol. O terceiro, mais para frente, foi muito parecido com o segundo, sendo que o cruzamento veio da lateral esquerda, veio do Piton. Paulo Henrique cruzou primeiro e no segundo gol, e no terceiro foi o Piton cruzou e o Verratti entrou de carrinho, viu? Ele está com 50 gols no Vasco e ele não faz só gol de cabeça. Lógico, nada é perfeito, houve as falhas. O senão, talvez, a expulsão do Felipe Coutinho, que ele se irritou com a cotovelada que o Marinho tinha entrado há pouco, não sei se ficou nem 5 minutos, se não ficou um pouco mais do que isso no campo, deu uma cotovelada no peito do Piton. O Felipe Coutinho, que é um cara calmo, se irritou. E aí, com o Marinho, bom, o Daronco demorou, acabou expulsando os dois, que saíram até abraçados de campo. Mais uma vez eu falo, o importante foi que a vitória, ela não veio por acaso. A vitória veio com o time jogando bem mesmo. Em comparação ao que vem jogando muito bem. E algumas curiosidades. Vocês veem, o Fernando Diniz não havia feito troca nenhuma até os 41 minutos do segundo tempo, quando entraram Matheus, o Cocão, Lloyd, Augusto e me ajudem, Matheus, Cocão, Lloyd, Augusto e o Adson. Depois, mais pro fim ainda, já nos descontos, aos 47, parece, ele colocou o Maurício Lemos, que é uma boa notícia, porra, eu achava que ele estava machucado, estava no banco e entrou para ter uma minutagenzinha de uns 5 minutos. E o outro jogador que entrou, me ajudem também, daqui a pouco eu lembro. Mas foi mais para ganhar o tempo. O que se prova disso tudo? Como é que o time correu no final? Como é que o time não vinha correndo? Corria errado? Tá jogando agora com vontade? Ou os dois? Agora tá jogando com vontade e corria errado. E vocês veem, como o time estava certinho, encaixadinho, ele começou a mexer na frente. E como estava a marcação bem fechadinha atrás, lógico, com um erro ou outro, isso é normal também, né? Ele não mexeu atrás. Mexeu lá bem pro final, mas bem pro final mesmo, que era só questão de ganhar tempo, já era os 47 e pouco, se eu não estiver enganado. O time começou com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton. Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho. E na frente, Ryan, Verratti e o Nuno Moreira. No final, bem, mas já nos descontos, é que entrou, aqui saiu o Tietê. Porra, eu tô esquecendo o nome de quem entrou, cara. Eu tô ficando esclerosado. Paulinho, desculpa, Paulinho.
Paulinho entrou. Quer dizer, ao mesmo tempo que o Diniz tem vários fatores aí, além dele ter gostado do jogo, gostado de como o time vinha atuando, gostando da formação que estava em campo, o time estava segurando bem o resultado, estava controlando o jogo, não estava afobado, não estava cansado. Ele foi fazendo as substituições bem no finalzinho. E essas substituições não foram substituições para que o placar fosse mudado, não. As substituições mais para descansar e bem no finalzinho e para dar mais vida, para que não tomasse, na verdade, o gol no finalzinho para ganhar tempo. Afinal de contas, também a gente tem um jogo na terça-feira, se a gente tiver ganhado, com o Operário de São Januário pela Copa do Brasil. A gente precisa vencer de 1-0 e tal. E sim, saímos da zona de rebaixamento, e não é momentaneamente, porque, por exemplo, passamos o próprio Fortaleza, daqui a pouco se enfrentam São Paulo e Grêmio, ou os dois ficam atrás do Vasco, ou um dos dois vai ficar com vitória de um e de outro, e fora os outros que estão também atrás agora, e que também não devem vencer os seus jogos. Todos não. O Vasco agora, nesse instante, está em 10º, deve cair um pouquinho, mas já sai aquela peste de, zona do rebaixamento. O Vasco joga na terça com o Operário de São Januário, depois joga no Maracanã sábado, mesmo horário, 6h30 contra o Fluminense, sem o Felipe Coutinho. Mas eu vou ser muito sincero, apesar de ter gostado do Felipe Coutinho, ter gostado do Verratti, gostado do Nuno, gostado do Ryan, gostado do time todo, apesar logo menos de um minuto, o Léo Jardim errou o tempo de bola numa bola que foi cruzada não foi lançada na área, ele foi tentar cabecear a bola, perdeu o tempo de bola, o João Vitor que salvou lá na disputa com um atacante deles, acho que era o Lutiero, uma porra dessa. Mas agora é pensar jogar jogo. Ganhamos, estamos felizes, passando o final de semana maravilhoso, e vamos pensar no Operário terça. Depois, pensemos no Fluminense no sábado. Com ou sem Felipe Coutinho, podemos vencer, por que não? Até porque, depois que o Felipe Coutinho saiu, ficou 10 contra 10, o Marinho foi expulso também pelo Fortaleza, nós conseguimos fazer mais um gol. Vocês veem o trabalho de Diniz em pouquíssimo tempo de treinar, como é que você vê, como é que as coisas já surtem efeito. Ele não dá chutão, dá porra nenhuma. Quantas vezes o Léo Jardim no seu de chutão? Quantas vezes? O Diniz tem uma proeza de organizar muito bem seu time, muito bem mesmo. A gente não pode chegar a lugar nenhum? Pode chegar a lugar nenhum. Mas agora, dessa maneira que jogou hoje, eu aposto com quem quiser que a gente pode chegar um pouquinho mais à frente na Copa do Brasil, talvez na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro a gente vai beliscar alguma coisa. Não vamos cair como os antes pensam. Gente, noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, obrigado pela vitória do Vasco. Uma boa noite, que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos, todos os anjos, abençoe-nos e vossas famílias.